Está começando mais um podcast do blog No Miguel. Está começando mais um podcast do blog No Miguel. Parou, indo pra cidade alta, os caras ficou bolado, que eu respondi o que ele perguntou, tá com flagrante, tá com flagrante, onde é que ele tá também, tá com flagrante, tá com flagrante, Salve, salve molecada, aqui quem fala é Beto Ramos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a hora que você esteja aí nos escutando, aquele forte abraço aqui do amigo de sempre, Beto Ramos, aqui ao meu lado, que já está rindo, feliz da vida, o porquê eu não sei, acho que o final de semana foi bastante produtivo, né meu amigo? Muito boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Beto, boa noite a todos que estão ligados aí no podcast. É um final de semana com bastante coisa pra gente repercutir aqui. E pra boa ou ruim? Tem boa e tem ruim, né? Tem boa pro lado do Santa Cruz, tem ruim pro lado do Sport. E pra começar a parte ruim aí, você tem alguma coisa aí pro nosso ouvinte, é? Disseram que tem um apelo aí de um torcedor. Sim, rapaz, o torcedor do Sport perdeu as estribeiras, né? Vamos ouvir aí o que o torcedor do Sport disse sobre o Martorelli. Jovem tem que voltar e quebrar tudo. Até meu carro é pra Jovem quebrar. Até meu carro, se eu botar aqui dentro é pra quebrar essa porra. É pra quebrar tudo. O que tiver aqui é pra quebrar. Se tiver a minha mãe aqui é pra ela levar a camada de pau da Jovem. Tem aqui botando pra fuder. Bem tranquilo, né? Bem. Não. Você vê que ele tava num momento de paz, de Você vê que o momento do Sport é muito bom, né? Revoltante, né? Vamos inverter, em vez de falar da vitória do empate do Santa Cruz, fora de casa, perdão, vamos começar pelo empate do Sport, ontem na Ilha do Retiro. Meu amigo, deu calo na vista, né? Foi um jogo ruim, mas não vou nem dizer que foi um jogo ruim, foi um resultado ruim e um futebol ruim do Sport, né? O Botafogo, ninguém esperava muita coisa, porque tanto que mesmo o Sport na fase ruim, enfrentando o Botafogo, as pessoas estavam com esperança da vitória rubro-negra. Então, o Botafogo veio fechadinho ali e com muita velocidade nos contra-ataques. Uma partida, ontem eu fiz a partida lá da ilha, uma partida muito boa dos dois laterais, principalmente o Vitor Luiz na primeira etapa, o lateral esquerdo. Ele apoiou muito bem. Sempre o Botafogo fazendo 2 contra 1 ali, né? Lado direito, lado esquerdo, em cima dos laterais. Sempre chegou com facilidade, mas pecou na questão das finalizações, né? Que se tivesse um atacante, eu acho que da qualidade do Edmilson ou do Túlio de Mello. Mas eu vou dizer a você, eu acho que ontem foi mais que... Claro que tem a parte da competência, mas foi mais sorte do Sport. Porque teve um... É o que eu tô falando, se o Botafogo tivesse um atacante um pouquinho melhor... Porque teve a jogada que foi um contra-ataque muito bonito deles, que o Leandrinho, que fez uma muito boa partida, colocou a bola pro Anderson Aquino. O Anderson Aquino dominou, driblou o René dentro da pequena área, quase com muita facilidade. O Magrão só pôde olhar, ele chutou, foi no travessão. Então essa foi a jogada. Mas no segundo tempo eu contei de 6 a 8 contra-ataques do Botafogo, de mano a mano com a defesa do Sport, ou então ainda com um número superior à defesa do Sport. Uma desorganização muito grande. Isso ficou nítida na coletiva do Oswaldo. O Oswaldo dizendo que essa falta de paz, essa pressão que está existindo, está atrapalhando muito, porque quem acompanhou até os 20 minutos, o Sport ainda conseguiu produzir, não deu muita chance ao Botafogo, mas depois que fez o gol, ele tirou aquele peso de quem não estava fazendo gol há muito tempo, achando que já tinha resolvido a parada, e não era assim, né? Vamos falar daquele lance-chave do jogo em que o Sport cobrou escanteio, que a bola ia entrando. Foi, exato. E o Vinícius Araújo cabeceou pra fora. Salvo engano, foi a cabeçada do Henrique, do Boca Negra. Se ele ficasse parado ali, a bola bateria nele e entraria. Ou então, se ele se jogasse no chão, a bola não pegava nele. Se ele se abaixasse, saísse do lance, se ele não existisse, né? E ele tá com uma fase... Ele tem tanta intimidade com... Ele, quando bateu na bola, a bola voltou na mão do jogador do Botafogo, que não foi uma mão intencional, foi a bola na mão, mas voltou na mão do cara, na mão bateu e voltou pro meio da área. Então, o Vinícius Araújo não tá numa fase legal no esporte. E uma coisa, Beto, que eu falei até ontem durante a transmissão. Não tenho como defender o Vinícius, a fase técnica é muito ruim, mas vale lembrar uma coisa, quem acompanhou um pouco do futebol do Vinícius, enquanto ele mostrou algum futebol no Cruzeiro,
que o proporcionou até uma vaga na seleção olímpica, que era algo que ele pensava, ele não atuava da forma que ele atua no esporte. Inclusive, tiveram torcedores que vieram falar que acompanharam o futebol do Vinícius ano passado, por exemplo, no jogo aqui da Arena Pernambuco, que foi 0x0 Sport e Cruzeiro, que ele jogou um futebol bom, deu trabalho, mas ele não jogava de centroavante, brigando ali com os zagueiros. Então, já que está numa fase tão ruim, por exemplo, do Lênis e do Marco Gonzalez, mas do Lênis ainda mais, que o Sport está até cogitando trazer a família do colombiano para cá, para ajudar nessa adaptação aqui no Recife, o Vinícius poderia ser colocado ali na ponta para jogar, testar, já que só tem eles, enquanto não chega ninguém, você tem que procurar alternativas, e não enquanto o time não está dando certo, não continuar num erro, né? Tira o Lênis para a torcida esquecer um pouco ele, ver se, trazendo a família dele, se ele melhora mesmo. O Marco Gonzalez, que é um jogador que a gente conhece a qualidade, mas também não está conseguindo desenvolver o futebol. Mas o Marco ainda, a torcida mesmo vaiando ontem, foi a questão do jogo, né? O Marco Gonzalez, o técnico do Chile, tá de sacanagem, né? O Marco Gonzalez estava na pré-lista da seleção chilena para a Copa América. Meu amigo, o que é que o Marco Gonzalez fez com a camisa do Sport para merecer tal, não digo convocação, mas para merecer estar na pré-lista, enquanto outros jogadores que demonstram futebol até maior que o dele, nem sequer foi lembrado. A questão aí eu acho que é mais aquela parte da confiança. Mas quem é agora o técnico do Chile? Não é mais agora, São Paulo, né? Não é São Paulo. Agora me fugiu o nome, só que... Porque eu iria até falar que poderia ser... A imprensa tá batendo forte nele, porque ele tinha deixado de fora da lista o Bocejú e o Valdívia. O Seju do Colo-Colo, lateral esquerdo. Isso, lateral esquerdo, meia esquerda. Mas o Valdívia não é por causa da suspensão, não? Não. O Valdívia já pode atuar. Já cumpriu, já, né? Aí a imprensa chilena tem batido bastante, inclusive andando pelo Twitter, navegando pelo Twitter, eu encontrei nos jornais lá do Chile que fizeram uma pesquisa qual era o jogador que deveria estar na seleção chilena que não está. Fizeram a votação, o Valdívia ganhou disparado. E inclusive os medalhões lá, o Medel, que é muito amigo do Valdívia, o Vidal também, Arturo Vidal, que joga no Bayern de Munique, solicitou o retorno do Valdívia para a seleção chilena. Então, quer dizer, jogadores que deveriam estar nessa lista não estão. Só o Bocejú que voltou depois de muita pressão da torcida e da imprensa. O Valdívia não. Mas o Marco Gonzalez, que não conseguiu até agora demonstrar todo o seu potencial com a camisa do Sport, estava na pré-lista da Copa América Centenária. O Mark não consegue, mas eu ainda permaneceria com ele, até pelo fato de não ter muita opção. Mas colocaria o Vinícius no lado, o Túlio com toda a sua limitação, inclusive física. Quem acompanha o dia a dia do esporte sabe que o Túlio tem um problema crônico no joelho. E ele tem que ter uma série de cuidados, fazer um trabalho de fortalecimento. Quem não sabe, no comando anterior do Falcão, a volta do Túlio foi antecipada de forma errada. Quem não sabia, então o Túlio jogou sacrificado, porque o Túlio é um cara alto, centro de gravidade, até dito pela comissão técnica dele. É diferente de um baixinho, então você tem que fazer um trabalho totalmente diferente com ele. E o Sport, o Falcão na época não teve essa paciência, prejudicando o atleta. Então o Túlio até não com pouco... O Túlio é aquela questão, fora da área inexiste. Você não pode trabalhar com ele, a mobilidade dele. Agora dentro da área você vê que o pouco que ele faz, com toda a dificuldade do Sport, as chances que aparece, sempre ele tá na jogada. Perdeu um gol que eu acho que no momento do Sport não deveria ter perdido, né? Cabeceou soberano, sozinho. Ele praticamente recuou a bola pro goleiro, que engraçado que o Elton Leite também não vive uma fase tão boa, que a cabeçada do Túlio era uma defesa simples. De uma defesa simples, ele conseguiu se complicar e quase que o Túlio faz o gol por conta disso, que a bola ainda bateu na trave após a defesa dele. Se fosse numa fase, acredito eu, melhor, o Elton Leite teria espalmado pra dentro do gol, justamente. Mas, então a fase não ajuda, tudo não ajuda. Falando no Elton Leite, eu acho que não vai ter reclamação do Diego Souza nesse final de semana com a arbitragem, né? Porque... Não. Foi a favor? A arbitragem agora beneficiou o Sport, né? Acho que ficou claro que houve a falta do Vinícius Araújo no lance. Eu tava lá, eu não acompanhei, nem hoje eu vi o lance pela televisão, mas eu tava com o Antônio Gabriel, que você conhece. No momento que a gente não tem replay na hora, né? A gente tem que falar o que acompanha na jogada. No momento, o que a gente... a suposição que nós colocamos pro Vinícius Furlan, que foi o árbitro,
ter validade e não ter marcado falta, era o fato dele estar bem posicionado no lance e ter percebido, por exemplo, do Vinícius Araújo não ter tido nenhuma atitude natural, sem ser natural, no sentido de ir atrás da bola, bloqueando o Elton. Ele tem entendido que o Elton, na verdade, que saiu e ele mesmo que bateu no Vinícius. Então, na hora a gente supôs isso, a gente não viu o replay, não viu nada. Quem viu em casa pode ter tirado uma conclusão melhor. E isso, o momento psicológico do Sport é tão complicado que o Botafogo se perdeu totalmente depois do gol. Teve cartão pro Bruno Silva. E ainda assim o Sport e conseguiu se encontrar no jogo. O Sport se perde e depois não consegue mais se encontrar. É uma coisa interessante e é um pouco do retrato que o Sport tem agora. O Sport agora enfrenta a equipe do Internacional, né, Marcos? Quinta-feira, às 16 horas, no Beira-Rio. O Inter que tá invicto, né, um dos líderes. Empatou 0x0 com a Chapecoense. Essa rodada teremos jogos às 11 da manhã de quinta-feira, que é feriado no Brasil. É Corpus Christi e a tradição do Nordeste trocar o Corpus Christi pelo São João, né? Vai ser pra lá é feriado. Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso podcast. Vamos falar... Só voltando para o que você falou do Inter. Vai pegar um Inter que venceu o São Paulo semifinalista da Libertadores. 2 gols do Eduardo Sacha, que viu uma boa fase. E o Danilo Fernandes, mantendo a boa fase que tinha aqui no Sport. Pegou muito bem diante do São Paulo. Já foi destaque na estreia dele diante do São Paulo. Então o torcedor do Rubro Negro, o Sport tem dificuldade para chegar. E quando chegar vai ter um ótimo goleiro lá esperando as bolas na meta. Isso aí, vamos dando continuidade aqui ao nosso podcast. Vamos falar agora sobre Santa Cruz e Fluminense, um empate por 2-2 lá no Raulinho de Oliveira, aquele estádio Sabor lá de vitória. Maravilhoso, que se a vaca for pastar lá, acaba se contundindo, né? O gramado do Raulinho de Oliveira é qualquer coisa incrível. É o que tem, né? É o que tem. Maracanã e Engenhão entregues às Olimpíadas. Tem o Sambódromo lá, que é uma coisa que eu não consegui entender. O Sambódromo, aquele espaço maravilhoso, só é usado uma vez no ano, meu amigo. E os clubes cariocas, nenhum tem estádio, tirando o Vasco da Gama. Tirando o Vasco. Na verdade, o Fluminense tem, mas que não usa há décadas, né? Que se for pensar assim, o Caio Martins tem a do Botafogo e o Flamengo tem a Gávea. Mas o General, lá, por exemplo, o Botafogo já mandou jogos, por exemplo, o General Severiano, até na Série B 2003. Foi no Caio Martins. No Caio Martins, perdão. Em 2003 foi o trunfo do Botafogo para o retorno. Foi na Série B. Teve até um jogo com o Sport lá que ele venceu apertado, inclusive no Caio Martins. Mas, por exemplo, o que eu falo é que as Laranjeiras já foram utilizadas como estádio, só que hoje em dia não comporta mais até a dimensão da torcida do Fluminense e para o tamanho do espetáculo. É só utilizado para treinos. Mas falando da partida, o Santa Cruz, mais uma vez, não é por conta do resultado só não. A postura do Santa Cruz foi boa, saindo na frente no placar numa muito boa jogada setor ofensivo, terminando ali pelo lado esquerdo com o Thiago Costa. O Thiago Costa cruzou e o Grafite, presença diária, né? Importante, que é o forte dele. Guardou no fundo das redes. E interessante foi a recuperação e a força que o Fluminense teve rápido, né? Pra reagir, né? 2 gols, eu acho que o Grafite fez aos 7. Quando foi aos 14 já tava 2-1 pro Fluminense. O Scarpa. Golaço do Scarpa. De falta. E ele também batendo escanteio, onde o Gum. E tem algumas polêmicas no mesmo lance, né? A torcida reclamou de um impedimento do Fred, que originou o escanteio. Estava impedido, mas é como a gente conversou semana passada. São lances que você tem que ter o replay para ver. O Fred, por exemplo, estava metade da chuteira do Fred impedido. Aí a câmera estava de cima. Como você falou, é um pasto. Será que a grama não cobriu a chuteira? Mesmo que a grama não tivesse coberta, eu acho que impedimento é complicado. Assim, para marcar na hora, se o Bandeira acerta ou erra, tem que ser isento. É o que a gente falou já semana passada. Culpa, porque impedimentos assim milimétricos só com a tecnologia, e a gente tem que ver, rever para chegar a uma conclusão. O Bandeira não, tem que estar lá, marcar na hora. A gente sabe que o torcedor não quer saber disso, quer que não se sente prejudicado, coisa e tal, mas não é que isso tem interferido no bom andamento da partida. Ao meu ver, o placar foi justo, 2-2. E aí, numa outra polêmica na sequência do lance, né, teve o escanteio com essa origem, foi a cabeçada do Gol. Aí eu já acho que o menino Gerson atrapalhou o Thiago Cardoso. O Gerson estava ali na frente. Teve um lance muito parecido com... Inclusive, um comentarista de arbitragem que eu ouvi falando disse que ele interferiu no lance. Teve um jogo esse ano de Vasco e Flamengo lá na Arena
da Amazônia, que foi 2-0 pro Vasco. Aí na Pantanal, né? O gol eu não sei se foi Nenê, se foi... Não, Andrezinho. Ele chutou e o Riasco estava na mesma posição praticamente do Gerson. E ele se isentou, ele não teve movimento algum. Teve gente dizendo que ele não participou. No do Gerson teve gente que disse que participou, não participou, mas é uma polêmica daquelas. Eu sei que no final o Fluminense fez o gol e o Santa Cruz, uma coisa que foi interessante, parece que o Santa Cruz terminou, se eu não me engano, com 5 atacantes. 6. Tendo até a estreia do Everaldo. 6. Everaldo que foi apresentado só na segunda-feira, hoje. Já estava treinando, estreou diante do Fluminense. E se o Milton Mendes tivesse mais 3 substituições, eu acho que ele colocaria mais 3 atacantes se estivesse no banco. É um treinador que não tem medo de arriscar, né? Mas você vê que tem gente que confunde e achar que jogar com 3 volantes é retranca e estar com 3 atacantes é ofensividade. Tudo isso depende da postura da equipe. E você ter 6 atacantes não quer dizer que você vai ser ofensivo, porque se você pode ficar extremamente ofensivo e desorganizado, extremamente ofensivo e desguarnecido atrás. Então, o Santa Cruz foi para cima com 5, 6 atacantes e manteve a organização, colocou uma pressão ali e teve um pênalti, que também outro lance polêmico, totalmente discutível, que também foi dito por quem conhece de arbitragem, ex-árbitros, que não foi pênalti no lance do Grafite, que o Grafite, quando foi chutar, ele que entrou em contato com o Wellington. O que interessa é que ele foi lá, bateu e fez 2-2. O Grafite, que é o artilheiro, né, do brasileiro, com 4 gols, isoladíssimo. Eu acho que quem tá perto dele deve ter 2 gols. Não, já parece que tem 3. 3? 3. Não, acho que 2. Porque Fez 2. Porque a primeira rodada foi 0-0. Inter e Chapecoense. Tem razão. Então o Grafite lá que tá... Agora, o que é bom salientar é que o torcedor... A prova disso foi o Sport ano passado. O Sport fez uma campanha excelente, mas não tem que estar com esse negócio de estar pensando em título, Libertadores, aí jogando. Jogo a jogo. Exato. Aproveitar essa boa fase, porque... Para acumular gorduras. A gente teve exemplo do Sport ano passado, a gente teve exemplo de outras equipes maiores que entram num momento de dificuldade, perdem um jogo, aí no outro jogo você perde algum titular e perde de novo, aí depois vai perdendo e pega uma série aí complicada sem pontuar e entra em crise e se prejudica. Então, jogo a jogo, tem o Cruzeiro agora no meio de semana, o Cruzeiro que não tá na fase boa, é ganhar do Cruzeiro e depois pensa no jogo do final de semana. Não tem que estar colocando o carro na frente dos bois, não. Tem que ir com tranquilidade que o time tá bem. O Milton Mendes que tá invicto, né? Você tá com o Milton Mendes, ainda não sabe o que é derrota, né? Se eu não me engano, 23 jogos, 14 vitórias e 9 empates. Muito bem, Santa Cruz volta a campo na próxima quarta-feira, né? Contra a equipe do Cruzeiro no Arruda. Sabe o horário? 21h45. Então é o jogo da TV lá pra Minas Gerais, né? Provavelmente é o jogo. Pode passar até pra cá. Aqui, Copa do Brasil, outros jogos já foram transmitidos, porque o do Sport é só na quinta, às 16 horas, lá em Porto Alegre. Então, porque no meio de semana não tem Libertadores pra passar pra cá. Não tem. No meio de semana, a rodada é cheia no meio de semana. Exato. Tem jogo da Libertadores amanhã, que é o jogo de volta Pumas e Tátira, mas é terça-feira e é um horário diferente porque é no México. É mais cedo ou bem mais tarde. Muito mais tarde, é. Aí então não interfere nada aqui, não. Náutico joga só no final de semana agora, falando sobre a série. Não, joga amanhã. Joga amanhã? Londrina. Não é na sexta, não? Não, joga Londrina na terça e sexta com o Sampaio Corrêa. Isso, tem razão. O Náutico que viajou desde ontem, domingo. Venceu em casa a equipe do CRB com muita dificuldade, né? Do CRB não, perdão, do Vila Nova. Venceu com muita dificuldade. Teve o Bergson, que estava voltando de contusão, acabou sendo expulso. Quase que prejudica a partida, né, do Náutico. O Náutico jogou quase 50 ou 60 minutos com um jogador a mais e mesmo assim sofreu pressão, né? Você vê também que a fase do Náutico também não é lá essas coisas. E o Galo no final, quando questionado sobre a dificuldade da partida, ele não gostou, não. Ele disse que foi... Ele foi sincero, ele foi sincero, né? Ele disse que pra ele não teve dificuldade alguma, não teve pressão do Vila Nova e que ele disse que era normal e que... Tá bom, a gente respeita, né? Não foi o que a maioria achou, mas ninguém vai estar brigando se ele tem esse tipo de opinião, né? Batendo boca, né? Infelizmente, tá querendo brigar com as imagens. As imagens estão aí pro torcedor alvirrubro ver, tirar suas próprias conclusões, né, da partida. A partida não foi esse mar de rosas. O Náutico que amanhã tem que, pelo menos até o início do podcast, onde eu pude ver, o Fabiano Heller não estava descartado, mas nem confirmado ainda. Então existe a possibilidade
Gastão Filgueira fazer a zaga novamente com o Rafael Pereira. O Ronaldo Alves ainda não volta. Então o time provável para esse jogo deve ser Júlio César, Joás na direita, Rafael Pereira, Gaston se o Fabiano ela não voltar. E tem que verificar se vai ser o Matheus ou o Henrique, né? Matheus Miller, né, que fez o Matheus gol de Matheus folga na Miller. estreia lá. Que ofensivamente a gente viu que ele tem qualidade, não é nada de espetacular, mas sabe chegar bem na frente, mas para defender ele tem um pouco de dificuldade, né? É como todo lateral é feito no Brasil, né? São jovens que sabem apoiar bem, têm a facilidade para apoiar, mas que na marcação... Taticamente eles se perdem, porque é a parte mais difícil, mais chata. O Brasil produz muito ala, não lateral. Aqui cria-se muito alas. E tem gente que não tem nem toda essa qualidade para apoiar, mas só que pela cultura do Brasil, ele termina que tem que jogar para frente. Então, o Henrique foi titular contra o Criciúma, que era a lógica continuar, mas o Galo tá com essa pode ter a estreia amanhã do Tyberson, né? Tyberson, canhoto do Internacional, né? Que estava na Ferroviária. Então o time deve ser com o Henrique ou o Matheus Milha na esquerda. O meio campo a gente ainda tem que confirmar, mas ele colocou no outro jogo Rodrigo Souza e Maílson, que fez a estreia. Jogou bem, por sinal, Maílson. Pode ser que ele coloque o Igor, se o Igor voltar, mas Rodrigo e Maílson. Mais na frente ele colocou o Kaique, esquerdinha, Jefferson Ney e o... Tô esquecido agora, não foi Rafael Coelho. Foi o Bergson que entrou no segundo tempo? Não, tempo. mas o Bergson entrou na segunda etapa. Depois a gente vai lembrar o último atacante. Mas tem o Tyberson pra entrar. Foi o Jefferson Ney, não? Não, Jefferson Ney. Ney. E o Rony. Rony, isso. Então não tinha um jogador fixo na frente, né? Então vê se ele vai dar uma oportunidade ao Rafael Coelho. Tem o Thiago Adam, que chegou aí, que já teve passagem pelo Náutico, por outros times. Tem a chegada do zagueiro Eduardo também, que se ele tiver regularizado, pode ser que ocupe a vaga se o Fabiano não voltar. Então o Galo que está trazendo muita gente aí, muita gente de quando ele trabalhava na CBF com a parte de categoria de base, muita aposta, né? Ele trouxe ontem um jogador, não sei se foi Léo Rabelo, eu acho que Igor Rabelo. Eu acho que a Série B não é lugar para aposta, não. Tem que ter uma base boa. Ele trouxe um zagueiro de 20 anos do Botafogo. Se o Botafogo, como está apostando na base, se tivesse tanta qualidade, eu acredito que teria colocado lá, né? no Emprestaria um outro, né? Então, eu acho... São coisas que a gente Mas não pode entende. dar certo, né? Trouxeram o Cook com 31 anos pra cá, pro Náutico, deu certo. Mas a gente tem que aguardar, não pode crucificá-lo, né? Ele, como teve tanto conhecimento nessa parte de categoria de base, pode ser que ele conheça já o atleta venha e dê certo. O Náutico que enfrenta o Londrina, como a gente já falou, amanhã na terça-feira. E na sexta, na Arena Pernambuco, às 21h30, ele enfrenta o Sampaio Corrêa. 2 jogos complicados. O Londrina, que jogou na Copa do Brasil com o Cruzeiro, foi eliminado pelo Cruzeiro, mas que fez um bom campeonato paranaense, foi eliminado apenas pelo Atlético Paranaense, que foi o campeão, né? Com folga. Então, um bom time. Tem um velho conhecido daqui do futebol pernambucano, que é o Germano, que atuou no esporte por algumas temporadas. O cabeludo Germano, que é o titular, volante e capitão do Londrina. Então o estádio do Café lá é sempre muito difícil de jogar. O Náutico vai ter dificuldade, mas torcemos para... Um gramado meio fofo lá. É uma grama... lembra muito o estádio dos Aflitos. É um gramado, uma grama antiga. Justamente. Então é um gramado mais pesado. Era uma coisa que falavam muito aqui, quem veio jogar com o Náutico, dizendo que era uma vantagem para o Náutico, porque os gramados pelo Brasil já tinham sido trocados. São gramas mais atualizadas, né? Um outro tipo de grama, e o Náutico tinha essa vantagem aqui. Então, o Náutico agora vai enfrentar o Londrina. Esperamos que seja mais uma vitória para o Náutico dar uma engrenada e fazer um bom resultado, né? Vou falar agora um pouquinho sobre esse sub-17 do esporte que vem cantando aí muita gente, né, Marcos? Muita. Amanhã tem a primeira final contra Esporte Corinthians, a equipe do Corinthians, às 4 horas da tarde lá às 19, né? 19, perdão. Beto Ramos hoje está meio... É o amor. É o amor, né? É. Tá meio desligado o Beto Ramos. 19 horas na Ilha do Retiro, uma procura muito grande por ingresso. Comenta-se muito do interesse dos grandes clubes brasileiros no jogador Juninho, né? Da equipe do esporte. Falando só dos ingressos rapidamente, as outras partidas foram de portões abertos, mas a de amanhã, a distribuição vai ser gratuita dos ingressos, mas tem a limitação de 4 ingressos por CPF. Então não vai ser portão aberto, você vai ter que ter um ingresso para acessar a Ilha do Retiro.
O Sport, que o Juninho, que estreou com o Falcão no profissional, está descendo para o Sub-17 para jogar esse campeonato importante. Mais uma final entre Sport e Corinthians agora na base pela Copa do Brasil. E o Juninho, que mostrou muito talento, muita qualidade, mas muita marra também, né? 2 declarações que ele deu no final da partida chamaram a atenção. Ao ser perguntado se ele se espelhava em alguém, em quem ele se espelhava na verdade. Ele disse que não se espelhava em ninguém. Ninguém não se espelhava em ninguém do profissional do esporte. E a outra que chamou a atenção foi o repórter Thiago Medeiros. Perguntou a ele, o indagou, falando, gol de videogame, né? Ele disse, não, gol de craque. Então, o menino tá... Tem que dar uma segurada, né? 17 anos só, então Já tá tem desse cuidado. jeito, Mas é um cara rapaz. que desce pra fazer a diferença, né? Aquele segundo gol que ele fez contra o Fluminense é de quem sabe jogar muita bola. Então, tem qualidade. O Sport que os garotos não deram chance pra ninguém, né? Flamengo, estavam perdendo por 3-0. Empataram, fizeram 3-3. Pegaram o Fluminense lá, golearam aqui. Então, eu acho que a torcida, principalmente na categoria de base, pode fazer diferença, porque são jovens. Então você avalie, tem adultos profissionais que chegam no estádio cheio E sentem a pressão. Imagina um garoto de 16, 15 anos vindo aqui na Ilha do Retiro, tendo, no último jogo foram 9 mil pessoas, às 16 horas. Então às 19, numa final, pode ser que dê muito mais. Imagina aquele estádio ali com 10, 15 mil pessoas. Aí é uma tapa na cara pro profissional, né? Exato. Muita gente vai dizer, não, mas é porque é gratuito e tal. Mas só tá tendo esse interesse pelo futebol que os garotos estão mostrando, né? E então, se o profissional tiver nessa fase, você pode colocar os ingressos de forma gratuita, que a procura também vai ser muito baixa. Ninguém vai deixar de estar fazendo uma coisa do seu interesse para ir para um campo de futebol para ver algo que não está lhe agradando. Então, só está tendo essa procura pelos ingressos dos garotos porque eles estão fazendo por onde, né? E eu vou além, acho que se o ingresso fosse até pago, um valor baixo, 5, valor 10 reais, feito já, até o profissional já jogou, né? ingressos a 5 a 10 reais, como você bem disse. O público era bom também. Eu acho que também daria bom público, porque a molecada do esporte vem representando bem Pernambuco, vem representando bem o Nordeste, muito diferente do que vem fazendo o time profissional, né? Se o time profissional vem envergonhando a sua torcida, a molecada do Sub-17 do esporte vem demonstrando muita qualidade, muita força de vontade. Chegou até onde chegou, né? Chegou na final. Então tem tudo para fazer 2 bons jogos com a equipe do Corinthians. Quem sabe sair com o título, né, Marcos? Exato. Agora só reforçando que acredito que o favorito para a final, quem tem mais chances é a equipe do Corinthians, que é uma equipe que já é acostumada com isso e que eu acompanhei os jogos, pelo menos diante do Cruzeiro. Uma equipe muito, muito complicada de se jogar. E vai ser difícil, mas o Sport tem tudo, principalmente aqui na ilha, para fazer um resultado muito bom. E só antes de falar, como a gente está falando de Sport mesmo, Sub-17, onde notícia que saiu agora há pouco, no Sport TV, hoje à tarde, algumas rádios já estão repercutindo, a questão da contratação do goleiro Agenor pelo Sport, o Agenor de Joinville. O Sport já tinha tentado, ele tinha recusado, disse que não tinha negócio, agora voltou com mais força. Não estamos dizendo que está acertado, mas que está bem encaminhado. Saiu uma perua também aí, não sei se é verdade, né? Um boato de que o Sport estava tentando contratar o Grafite. Eu não vi isso de nenhum veículo, mas aí é que circula no meio da torcida. As redes sociais, pode né? existir, né? Mas assim, de forma, assim, nenhum veículo de comunicação eu não vi, porque o né? Grafite ainda não assinou o contrato com Santa Cruz. a equipe do Santa Cruz. Ele disse, semana passada a gente até reproduziu o áudio dele, disse que a palavra dele é que vale mais do que o contrato. o contrato. Mas de fato ele ainda não assinou. Outra equipe que demonstrou interesse no Grafite foi a equipe do Flamengo. Enquanto ele não assinar, vai ter novos boatos. Todo dia vai surgir um time diferente. Assim, não acho que não é do feitio do Grafite, da personalidade dele, mas outros jogadores, como já passaram aqui em Pernambuco, têm a prática, por exemplo, quando estão valorizados, de especular. Eles mesmos jogarem, que existe interesse de outros times, para ele poder pedir mais, para o time melhorar o tempo, prorrogar mais o contrato, uma coisa desse tipo. Notícia comprada. Exatamente. Então, isso não é do feitio do Grafite, mas o Santa Cruz tem que ficar de olho aberto, que 37 anos, mas tá numa fase técnica esplendorosa. Física também. Isso aí. Aproveitar, meu amigo Marcos Vinícius, para dar o seu destaque final, né? Já estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Essa semana é curtinho, rapidinho. Mas vai ter muita coisa pra semana que vem. Daqui pra semana que vem vão ter 6 jogos. Das equipes pernambucanas. Muita coisa pra
para falar. A parte boa está sendo Santa Cruz, né? Parabenizar mais uma vez. E lembrando que o Milton Mendes tá deixando ou trazendo um legado ou algo do tipo para Santa Cruz, não só no campo. Está tendo um investimento muito grande na parte do clube em si, de patrimônio. Estão adquirindo instrumentos utilizados por grandes equipes, inclusive a Seleção Brasileira, para monitoramento de jogadores. Então, o Constantino Júnior disse que vai ser um investimento de cerca de R$350 mil, com uma manutenção anual de $15 mil. Então, o Santa Cruz está planejando a médio e longo prazo deixar os parabéns aqui e que seja seguido, né? Tudo que é de bom, espero que seja copiado e melhorado por todos. Tá, isso aí foi o destaque final do Marcos Vinícius aqui no nosso podcast. Estamos ficando por aqui. Amigo ouvinte, obrigado mais uma vez aí pela sua audiência e principalmente pela sua paciência. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Nelsinho da Rádio Esperança, está aqui prestigiando a gravação. Agora é Capibaribe, papai. Capibaribe? Capiba. Meu amigo. A Esperança, só quem tá fazendo jogo é a gente. O Deixa um abraço pra galera lá também, né? O céu é o limite. O amigo Nelsinho, né? O céu é o limite. Ele enquanto tá com esse chapéu dele aí tem história. Incomoda, papai. Incomoda. O bagulho é louco. Então tá aí. Aqui quem fala é o Beto Ramos. E você já sabe, né? Eu fui. Pensou que era aroma do tu, é o cheiro da marola, é o cheiro da marola. Na pista